O gerente do banco olhou para o trator na foto e balançou a cabeça. Senhor Augusto, esse equipamento tem 31 anos. Não serve como garantia. Não posso aprovar o crédito. O homem sentado do outro lado da mesa ouviu, dobrou o papel com a foto, guardou no bolso da camisa, e disse algo que o gerente nunca esqueceu. Obrigado. Não era ironia. Não era raiva disfarçada. Era um obrigado genuíno, dito com a calma de quem acabou de receber uma boa notícia. O gerente ficou olhando para ele enquanto saía pela porta de vidro do banco, atravessava a calçada com passos lentos, e entrava numa caminhonete com ferrugem nas laterais. Ficou olhando até o carro desaparecer na rua. Depois olhou para o colega na mesa ao lado. Esse homem não é certo da cabeça. O colega concordou, mas o que aconteceu nos 12 anos seguintes provou que um dos dois estava errado. E não era Augusto Mendes. Se você quer ouvir histórias de pessoas que foram rejeitadas, humilhadas e subestimadas, e que no final ficaram com tudo, inscreva-se agora nesse canal. Toda semana tem uma história nova. E eu prometo, você não vai se arrepender. Para entender por que Augusto Mendes agradeceu ao banco que negou seu crédito, você precisa entender o que ele havia visto acontecer com os outros. Augusto tinha 53 anos em 2007, quando entrou naquele banco em Pato Branco, no sudoeste do Paraná. Havia comprado sua fazenda de 72 hectares em 1984 com um dinheiro que havia juntado trabalhando como tratorista em outras propriedades durante 8 anos. Terra própria, paga à vista, sem banco no meio. O trator que aparecia na foto, um Valme 85, fabricado em 1976, havia sido comprado num leilão de falência em 1988 por 3.200 cruzados. Augusto havia passado 2 meses reformando a máquina numa garagem emprestada, trocando rolamentos, reconstruindo o sistema hidráulico, pintando à mão com pincel porque não tinha compressor. Quando terminou, o trator funcionava melhor do que quando saiu da fábrica. Pelo menos era o que ele dizia. Em 23 anos, esse trator havia arado, gradeado, plantado e colhido os 72 hectares de Augusto em cada safra. Tinha mais de 12.000 horas no orímetro, a maioria delas marcadas por Augusto mesmo, sentado no banco surrado, debaixo do sol do Paraná. Mas em 2007, Augusto havia identificado uma oportunidade. O vizinho do lado oeste, seu Hermínio, tinha 74 anos e 3 filhos que moravam em Curitiba e não tinham o menor interesse em voltar para o interior. Hermínio havia mencionado, numa conversa no armazém da cooperativa, que estava pensando em vender 58 hectares, terra boa, bem localizada, divisa direta com a propriedade de Augusto. O preço pedido era R$116 mil, R$2.000 o hectare. Augusto tinha R$64 mil guardados. Precisava de mais 52 mil. Foi ao banco. E o banco disse não. Aqui é onde a maioria das histórias tomaria um rumo diferente. O herói teria ficado com raiva. Teria ido a outro banco. Teria encontrado uma forma de forçar o financiamento. Teria feito o que fosse necessário para conseguir aquele crédito. Mas Augusto Mendes fez exatamente o oposto. E o motivo pelo qual ele fez isso? O motivo pelo qual aquele não do banco foi, nas palavras dele, a melhor coisa que poderia ter acontecido, é o que você vai entender daqui a pouco. Antes disso, você precisa saber o que estava acontecendo ao redor de Augusto em 2007, porque é impossível entender a história dele sem entender o que aconteceu com os outros. 2007 foi o auge de uma onda de crédito agrícola no Brasil. O governo havia ampliado o Pronaf, os bancos estavam com dinheiro fácil, e os fabricantes de máquinas abriam revendas em cada cidade do interior com ofertas que pareciam impossíveis de recusar. Os vizinhos de Augusto foram um por um. Dirceu Lopes, que tinha 80 hectares ao norte, financiou um trator novo e uma semeadeira de última geração. Total, R$240 mil. Parcela mensal, 2.900. Prazo, 7 anos. Paulo Schmidt, que tinha 65 hectares a leste, financiou o trator, pulverizador e fez uma reforma completa no barracão de armazenagem. Dívida total, 180 mil. Parcela, 2.300 mensais. Valdir Pereira, o mais arrojado da região, tinha 120 hectares e havia comprado mais 40 arrendados. Financiou 2 tratores novos e uma colheitadeira seminova, R$460 mil. Parcela, 5.400 por mês. Cada um deles olhava para o Valme de Augusto e sacudia a cabeça. Augusto, você vai ficar para trás com essa máquina. Com um trator de 30 anos você não consegue plantar na época certa. Faz um financiamento. As taxas estão boas. É agora ou nunca. Augusto ouvia, agradecia o conselho, e continuava trabalhando com o Valme. O que ninguém sabia é que quando o banco negou seu crédito em 2007, Augusto havia voltado para casa, sentado na varanda,
e ficado olhando para a lavoura por um longo tempo. Não estava triste, estava calculando. O cálculo era simples. Se tivesse conseguido os R$ 52.000 do banco, teria comprado os 58 hectares de seu Hermínio, mas teria uma parcela de aproximadamente R$ 780 por mês durante 7 anos. Isso era R$ 9.360 por ano, todo ano, independente de chuva, de preço, de colheita. Ao mesmo tempo, seus vizinhos estavam pagando R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000 por mês em equipamentos. Equipamentos que depreciavam, equipamentos que quebravam, equipamentos que o banco poderia recolher se as parcelas atrasassem. Augusto tinha R$ 64.000 guardados, sem dívida alguma. Aquela noite, ele tomou uma decisão. Não ia comprar a terra de seu Hermínio, pelo menos não ainda. Ia continuar guardando. E quando o momento certo chegasse, e ele tinha certeza de que chegaria, ia comprar com dinheiro vivo, sem banco, sem parcela, sem depender de ninguém. Seu Hermínio vendeu os 58 hectares para um produtor de fora da região que pagou à vista. Augusto assistiu à transferência sem arrependimento. Ele estava esperando algo maior. Em 2008, a crise financeira global chegou. Os preços das commodities despencaram no segundo semestre. A soja, que havia estado acima de R$ 60 a saca, caiu para 42 em questão de meses. O milho também caiu. Os custos, fertilizante, defensivo, diesel, continuaram altos. Os vizinhos de Augusto começaram a sentir o aperto em 2009. Dirceu Lopes havia planejado sua operação com a soja a R$ 55. Com 42, a conta não fechava. Atrasou 2 parcelas do trator em outubro. Renegociou em novembro. O banco estendeu o prazo, mas adicionou juros. A parcela ficou menor, mas o total a pagar cresceu. Paulo Schmidt havia apostado numa safra de trigo que veio abaixo do esperado. Sem dinheiro para o custeio seguinte, foi ao banco pedir empréstimo de capital de giro. O banco pediu garantia. Paulo deu a terra como garantia. Valdir Pereira estava em situação crítica. 5.400 de parcela por mês, mais os custos de uma operação de 160 hectares, mais uma safra 30% abaixo da média. Em setembro de 2009, tinha 4 meses de parcela atrasada. O banco havia enviado notificação formal. Augusto, naquele mesmo setembro, tinha R$ 91.000 na poupança. Havia guardado 27.000 nos 2 anos desde que o banco havia negado seu crédito. Com o Valmer funcionando sem parcela, com os custos baixos de uma operação enxuta, e com uma safra razoável mesmo com os preços menores, ele havia conseguido guardar mais do que qualquer um dos seus vizinhos imaginava. E as oportunidades estavam prestes a aparecer. Em janeiro de 2010, Dirceu Lopes procurou Augusto. Dirceu tinha 62 anos, estava com a pressão alta, e o banco havia ligado na semana anterior dizendo que se ele não regularizasse a situação em 60 dias, entraria com processo de execução. Sentou na varanda da casa de Augusto numa tarde de verão e ficou um longo tempo sem falar. Augusto, eu preciso de uma saída. Me conta, o banco vai me tomar o trator se eu não pagar. Se tomarem o trator, não consigo plantar. Se não planto, não tenho como pagar o resto. É um buraco que só vai ficando mais fundo. Quanto você deve no total? Entre as parcelas atrasadas e o saldo devedor, 138.000. Augusto ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou, Dirceu, você toparia me vender 20 hectares? Dirceu olhou para ele. Você tem dinheiro para comprar terra agora? Tenho, mas seu trator tem 34 anos. Augusto sorriu. Tem, e nunca atrasou uma parcela porque nunca teve parcela. O que aconteceu nos dias seguintes foi simples e direto. Augusto pagou R$ 44.000 à vista pelos 20 hectares, 2.200 o hectare, valor justo de mercado. Dirceu usou esse dinheiro para quitar as parcelas atrasadas e renegociar o saldo devedor numa posição muito mais confortável. Augusto saiu daquela negociação com 92 hectares. Havia comprado 20 hectares por R$ 44.000 à vista, e ainda tinha 47.000 na poupança. Mas a história estava longe de terminar. Paulo Schmidt perdeu a garantia em 2011. O banco executou quando ele não conseguiu pagar o empréstimo de capital de giro. 30 hectares que haviam sido dados como garantia foram a leilão em maio. Augusto foi ao leilão. Tinha R$ 62.000 guardados. Havia reposto parte do que gastou com Dirceu em safra e meia de trabalho. No leilão, os 30 hectares foram arrematados por 2.500 o hectare, R$ 75.000 no total. Não era suficiente para o lote inteiro, mas havia um sublote de 12 hectares, avaliado separadamente em R$ 30.000. Augusto deu um lance de 32.000. Levou. Em junho de 2011, tinha 104 hectares,
Valdir Pereira foi o que mais demorou e o que mais perdeu. Resistiu até 2012. Renegociou 5 vezes. Vendeu um dos tratores tentando reduzir a dívida. Arrendou parte da terra para conseguir renda. Mas o buraco era fundo demais. As renegociações sucessivas haviam transformado R$ 460 mil originais em mais de 600 mil com juros acumulados. Em março de 2012, os 120 hectares de Valdir foram a leilão. Augusto tinha R$ 83 mil guardados. Não era suficiente para comprar uma área grande, mas havia um lote de 35 hectares, justamente os que faziam divisa com sua propriedade, avaliada em 84 mil. Augusto foi ao banco cooperativo da região, não para pedir financiamento de equipamento, para pedir um crédito fundiário de apenas R$ 20 mil, complementando os 83 mil que tinha. O gerente olhou para o histórico dele. Nunca havia atrasado nada. Nunca havia pedido crédito antes. Tinha mais de 100 hectares quitados. Aprovado em 48 horas. No leilão, Augusto arrematou os 35 hectares por R$ 78 mil, 83 mil próprios, menos 5 mil que sobraram, sem precisar nem usar o crédito aprovado. Em abril de 2012, Augusto Mendes tinha 139 hectares. Havia começado com 72. Havia quase dobrado a propriedade em 5 anos, pagando tudo à vista, exceto uma vez, quando o banco aprovou um crédito que nem chegou a usar. Quando o gerente que havia negado o crédito em 2007 soube do que estava acontecendo, já era 2013. Um colega havia comentado numa reunião que o Augusto Mendes, aquele produtor do Valme Velho, estava comprando terra em leilão à vista enquanto todo mundo estava perdendo fazenda. O gerente ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Eu neguei crédito para esse homem em 2007. Eu sei", disse o colega. "Ele me contou." Disse que foi a melhor coisa que já aconteceu para ele. O gerente não respondeu, mas naquela noite, dirigindo para casa, ficou pensando na cena. No homem que havia saído do banco, atravessado a calçada, entrado na caminhonete enferrujada, e dito obrigado. Agora entendi o obrigado. Em 2015, Augusto foi ao mesmo banco. O mesmo gerente ainda estava lá, havia sido promovido, mas continuava na agência. Augusto sentou na mesma cadeira de 8 anos antes. "Senhor Augusto", disse o gerente, com um sorriso que carregava algo parecido com constrangimento. "Em que posso ajudá-lo?" "Vim abrir uma conta empresarial. Estou registrando a fazenda como pessoa jurídica." "Claro. Qual é o tamanho da operação?" Augusto colocou uma pasta sobre a mesa. Dentro, a documentação da propriedade. 154 hectares, todos quitados. O gerente olhou para os documentos por um tempo longo. "Senhor Augusto, em 2007, quando o senhor veio pedir crédito, o senhor negou." "Eu sei. Lamento. Se tivéssemos aprovado na época." "Se tivessem aprovado", Augusto interrompeu. "Com calma, eu teria comprado 58 hectares com dívida. Teria ficado com parcela por 7 anos. Teria ficado mais vulnerável quando a crise veio. Talvez tivesse sobrevivido, talvez não." Ele fechou a pasta. "O senhor me fez um favor sem saber." O gerente ficou olhando para ele. "Como o senhor conseguiu comprar tanta terra sem crédito?" Augusto pegou a pasta de volta. "Não gastei o que não tinha. Guardei o que sobrou. E esperei o momento em que quem havia gasto o que não tinha precisasse vender." Levantou, apertou a mão do gerente e foi embora. Hoje, em 2024, Augusto Mendes tem 80 anos e ainda vive na mesma fazenda que comprou em 1984. A propriedade tem hoje 172 hectares. Ele comprou mais 18 em 2018, de um produtor que estava se aposentando, pagando à vista como sempre. O Valme 85 de 1976 está no galpão, coberto com uma lona. Não trabalha mais, foi aposentado em 2015. Quando Augusto comprou um trator usado de 2010 com dinheiro da safra. Mas não foi vendido. Não foi descartado. O neto de Augusto, Felipe, 16 anos, certa vez perguntou por que o avô guardava aquela máquina velha que não servia mais para nada. Augusto levou o menino até o galpão. Tirou a lona. Ficou olhando para o trator por um momento. "Esse trator", ele disse, "foi o motivo pelo qual o banco me negou o crédito em 2007. "E isso foi ruim?" perguntou Felipe. "Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida profissional." "Por quê?" Augusto colocou a mão no capô enferrujado da máquina. "Porque se o banco tivesse dito sim, eu teria entrado no mesmo jogo dos meus vizinhos. Parcela todo mês, vulnerabilidade todo ano.
Quando veio a crise, eu estava pronto e eles não estavam. E a terra que eles perderam virou a terra que eu comprei. Felipe ficou olhando para o trator velho. Então o banco negou o crédito e o senhor ficou mais rico por causa disso? Não fiquei mais rico por causa do não. Fiquei mais rico porque soube o que fazer depois do não. Augusto cobriu o trator com a lona de volta. Tem muita diferença entre as duas coisas. Essa é a lição que nenhum banco, nenhum revendedor de máquina, nenhum consultor financeiro vai te contar. Um não do banco pode ser exatamente o que você precisava ouvir. Não porque dívida seja sempre errada, mas porque dívida sem reserva, dívida sem margem, dívida que depende de tudo dar certo para ser paga. Essa dívida transforma você num refém. Refém do preço da soja. Refém da chuva. Refém de uma crise que vem uma vez por década mas sempre vem. Augusto Mendes entrou num banco em 2007 pedindo R$52 mil. O banco disse não. Ele disse obrigado. E nos 12 anos seguintes, comprou quase o dobro do que havia pedido emprestado, com dinheiro que havia guardado enquanto seus vizinhos pagavam parcelas de máquinas que o banco acabou recolhendo. O gerente achou que ele não era certo da cabeça. Hoje, esse gerente já se aposentou. A fazenda de Augusto continua lá. Se essa história mudou como você pensa sobre crédito, sobre dívida, sobre o que significa realmente crescer, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Toda semana tem uma história como essa. Histórias de pessoas que ouviram não e encontraram no não o melhor caminho que poderiam ter seguido. Até a próxima.